Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos continuar trabalhando com a nossa revisão, ok? Então é a nossa revisão 2 e vamos relembrar um pouquinho dos conteúdos que nós aprendemos aqui nas nossas videoaulas, ok? Para começar, vamos falar um pouquinho sobre Classroom Languages. São as linguagens de sala de aula, né? Alguns objetos, algumas frases e expressões que nós aprendemos durante as aulas. Então, para relembrar, vamos aí novamente falar um pouquinho sobre essas palavras. Não esqueçam que vocês aí em casa precisam repetir junto comigo para treinar também a oralidade, ok? Vamos lá? Então, a primeira palavra nós temos pen, que é caneta. Pencil, lápis. Mechanical pencil, lapiseira. Ou a gente conhece como grafite, né? Eraser, borracha. Book, livro. Notebook, caderno. Pencil case, estojo. Glue or glue stick é a cola ou cola bastão. Continuando, nós temos backpack, mochila. Colored pencil, lápis de cor. Se for no plural, pessoal, vocês vão adicionar um S aí, vão ficar colored pencils, lápis de cor. Sharpener, apontador. Scissors, tesoura. Stapler, grampeador. Highlighter, marca-texto. E ruler, régua. E aí, pessoal, quantas dessas palavras vocês conseguiram relembrar das nossas aulas? Espero que, se não todas, quase todas, né? Não esqueçam que essas aulas estão disponíveis lá no nosso portal Eduque. Vocês podem acessá-las quando quiserem e precisarem para relembrar desse conteúdo, ok? Como hoje a revisão vai ser assim mais breve. Vamos fazer um exercise, um exercitando, para ver como é que está aí, então, a memória de vocês? Então, vamos lá. O nosso exercitando de hoje, o exercising, você lembra como se diz os objetos abaixo em inglês? Então, nós acabamos de relembrar todos esses objetos aí em inglês, certo? E eu tenho uma imagem, você vai me dizer, vai dizer aí como que se diz esses objetos in English, em inglês, ok? Estão lembrados aí? Vamos ver a resposta juntos, então. Na letra A, nós temos pencil, que é o lápis. Letra B, uma borracha, em inglês nós dizemos eraser. Letra C, tesoura, scissors. E na letra D, colored pencils, aquilo que eu falei para vocês, né? Aí como estão no plural, são vários lápis, a gente colocou pencils no plural. Em português vai permanecer do mesmo jeito, ok? Continuando ainda falando um pouquinho sobre essa classroom language, além dos objetos escolares, que são os school supplies, nós também aprendemos algumas expressões que nós usamos em sala de aula, que são importantes, né? Comunicação com o professor, como se comunicar com os nossos colegas em inglês. E é interessante, pessoal, que quando vocês voltarem às aulas presenciais, vocês possam usar essas frases, porque quanto mais vocês usam as frases em inglês, mais vocês vão aprender e memorizar, ok? Então, façam o possível para usar essas frases da Classroom Language lá na sala ou em qualquer outro ambiente que você tiver oportunidade. Vamos lá relembrar, então, essas frases. Nós temos algumas aí, ó. Excuse me, may I come in? Com licença, eu posso entrar? May I go to the bathroom? Eu posso ir ao banheiro? May I go drink water? Eu posso tomar água? I didn't understand. Eu não entendi. Can you repeat? Você pode repetir? Essas são geralmente frases que nós usamos, pessoal, para nos comunicar com o professor, certo? Eu posso tomar água, posso ir ao banheiro. Então, geralmente, quando a gente precisa fazer algum desses pedidos, a gente se direciona ao professor. Mas na sala de aula, no nosso convívio com os colegas, existem outras frases que a gente também usa. Por exemplo, acompanhem comigo aí na tela. How do you say in English or in Portuguese? Como se diz em inglês ou em português? Quando você quer saber o nome de algum objeto em inglês ou português, você usa essa pergunta aí para saber, ok? E agora as duas que a gente usa com os colegas. Can you lend me your pen? Você pode me emprestar sua caneta? Essa palavrinha que está em destaque, a palavra lend, significa emprestar, ok? Agora, can I borrow your... E aí você completa com o que você quiser.
qualquer material escolar ou outra coisa. Eu posso pegar emprestado a sua... Aí no exemplo eu coloquei caneta, mas pode ser, como eu falei, qualquer coisa, certo? Pessoal, a diferença entre as palavras lend e borrow é bem pequena. Lend significa emprestar e borrow significa pegar emprestado, certo? Então, temos essa diferença aí de sentido. Agora, como é que eu faço para responder essa pergunta? Você pode me emprestar isso? Você pode me emprestar aquilo? Can you lend me? Can I borrow your? Existem algumas respostas possíveis. Vamos relembrar, então? Essas respostas são, se for uma resposta positiva, sure, here you are. Claro, aqui está. Significa que você tem o objeto e que você vai emprestar. Ou, I'm sorry, I don't have one. Me desculpa, eu não tenho um. Quando você não tem, claro, o objeto, você vai usar essa resposta. E o agradecimento que é thanks. Ou outro que você já conheça, como thank you, entre outros, ok? Muito bem, agora que nós relembramos essa parte de Classroom Language, que são as frases que nós usamos, vamos aí exercitar, fazer um exercising, para ver se vocês realmente fixaram esse conteúdo. Então vamos lá, o nosso exercising diz: quais das frases abaixo não estão de acordo com as imagens? Então nós temos aí algumas imagens, e ao lado a gente tem a frase correspondente. Porém, algumas dessas frases não condizem com a imagem que vocês estão observando. Qual delas? Vocês conseguiram identificar? Então, na letra A, nós temos I didn't understand. Eu não vou dar a tradução agora, porque eu quero que vocês pensem um pouquinho nas frases em inglês, ok? I didn't understand, na letra A. Na letra B, may I go to the bathroom? Letra C, may I go drink water? E na letra D, excuse me, may I come in? E aí, pessoal, apenas observando as frases e as imagens, vocês conseguiram fazer essa relação? Qual dessas frases aí não está combinando com a imagem? Vamos ver a resposta juntos, então? Então, as que não combinam é a letra A, I didn't understand. Por quê? I didn't understand significa eu não entendi. E a imagem, a gente tem alguém tomando água. Então, a frase correta para a letra A seria may I go drink water? Eu posso ir tomar água? E na letra C também. A gente vê aqui que está invertido, né? Na letra C, nós temos may I go drink water? Que significa eu posso ir tomar água? E na imagem, a gente tem uma pessoa fazendo aí algumas interrogações. Ou seja, I didn't understand, eu não entendi. Então, as frases da letra A e da letra C estão invertidas, ok? Muito bom, espero que vocês tenham aí conseguido fazer o exercício direitinho, tenham relembrado esse conteúdo, né? Vocês devem lembrar da tirinha que nós vimos aí do Garfield, né? Onde o dono dele dá algumas ordens, alguns comandos para ele. Close your eyes, open your mouth. Então, esses verbos, eles estão no imperativo. Como é que eu sei? Porque eles estão na forma base, sem o to. Então, eles estão dando esse comando. Close, open, certo? Abra, fecha. Então, tem alguns exemplos aí na tela também para vocês verem. Close your eyes, que é o exemplo aí da tirinha. Feche os olhos. Sit down, sente-se. Don't forget your mask, não esqueça a sua máscara. A propósito, pessoal, os imperativos na forma negativa, nós formamos usando o auxiliar do simple present na forma negativa, assim como vocês viram aí nesse último exemplo, ok? Don't forget your mask. Certinho, então já que nós relembramos aí essa questão do imperativo, nós vamos agora fazer o exercising para ver se vocês estão lembrando. Então vamos lá, o nosso exercising para os imperativos são: use as informações dadas para formar frases imperativas. Então, para vocês fazerem essa atividade, vocês vão precisar lembrar muito bem das regrinhas que nós acabamos de ver, né? Relembramos, na verdade, sobre o imperativo. Então, na letra A nós temos to study for the test. To study é o verbo estudar e o complemento para o teste. Letra B, to buy, que é o verbo comprar, an English dictionary, um dicionário em inglês. E letra C, to close, que é o verbo fechar, e the door, a porta, é o complemento. E aí, conseguiram relembrar das regras do imperativo e conseguiram aí, talvez mentalmente, até escrevendo, colocar essas frases na forma imperativa, dando ordem, dando comando? Tá fácil, né, pessoal? É só um pequeno passo que vocês têm que seguir para conseguir transformar essas frases. Então, vamos ver a resposta juntos, então? Vamos lá. Na letra A, nós tínhamos to study for the test.
na forma imperativa vai ficar study for the test. Estude para a prova, estude para o teste. O que aconteceu? Eu eliminei o to desse verbo na forma base, né? Porque nós vimos nas regras do imperativo que ele não pode ser acompanhado do to. Então, eu apenas eliminei o to e ficou study for the test. Virou ordem. Na letra B, em vez de to buy an English dictionary, nós colocamos aí buy an English dictionary. Agora sim é uma ordem. Compre um dicionário em inglês. Novamente, seguindo aquele mesmo passo, né? Nós tiramos o to, porque o to ele não é característica do imperativo. E na letra C, to close the door, ficou close the door. Virou uma ordem ou um comando, né? Feche a porta. Novamente, sem o to, ok? Espero que vocês tenham conseguido compreender bem, pessoal. Na verdade, como eu falei para vocês no início dessa aula, isso foi só uma revisão dos conteúdos que nós já aprendemos, né? Novamente, retomo para vocês. Olhem o nosso portal Eduque, acessem as aulas, façam pesquisa extra, procurem leituras novas para ampliar o seu vocabulário e desenvolver o seu inglês, ok? Foi um prazer estar com vocês novamente. See you next class!